Noite. Boa noite, pessoas saudáveis. Vamos chegando. Ai, meu Deus, será que a minha internet está funcionando? Acho que tá. Boa noite. Oi, Dal. Ana Alice, boa noite, Gabi. Bom, funcionou. A internet do meu quarto funcionou. Vamos chegar. Gente, tá frio aqui. Vocês não medem. Vocês não medem. Tá muito frio. Muito frio. Jesus amado. Vamos chegar, gente. Ai. Tá frio no Rio também, no Rio de Janeiro? Bom, eu tô no Rio, né? Mas é bem no interior. Vamos lá, gente. Ó, deixa eu falar o seguinte. Eu resolvi abrir essa live aqui por dois motivos. Eu já tinha feito uma pré-live. Pra quem não sabe, hoje tá aberto a comunidade Saúde Conectada, tá? Então tem um monte de gente aqui da comunidade. A Andréia tá aqui, a Dal, tem uma galera aqui da comunidade aqui na live ao vivo. A live hoje é o seguinte. Ah lá, a Guta acabou de falar. Oi, doutora Pri, acabei de entrar na comunidade e olha só. Hoje eu vi uma borboleta na entrada da minha casa. Gente, eu não acredito. Vocês viram? Eu não... Ah, sim, eu coloquei um vídeo aqui nos stories, mas na verdade eu não tava gravando um vídeo nos stories. Eu tava gravando um vídeo pros grupos de WhatsApp da comunidade. Tava sentadinha na grama, tomando sol, gravando um vídeo. Pousou uma borboleta no meu pé. Aí eu fui, peguei ela com o dedo, ela não voou. Botei o dedo, ela veio pro meu dedo. E aí, na hora que eu ia abrir, na hora que eu abri o celular pra gravar o vídeo, ela pousou. Aí eu peguei e botei ela no dedo e desci aqui a rua falando com ela, falando com o pessoal da comunidade que tá chegando agora. E aí, ah lá, a Cacau entrou agora também. A Mareli também é da comunidade, a Pri. E aí eu desci aqui a rua com ela no dedo. Falando, ela não foi embora. Ela não foi embora. Aí eu cheguei lá na casa sede, porque aqui tem assim, são chalés. E lá embaixo é a casa sede da pousada, que é imenso. Depois eu vou mostrar pra vocês com calma. E aí eu desci, ela não foi embora. Bom, desci passei da casa sede porque eu tava indo pra cachoeira, que é embaixo da casa. Aí eu passei da casa, desci lá todas as escadas da cachoeira e tal. Cheguei lá na cachoeira, ela não foi... Gente, tá tudo filmado, documentado e fotografado. Aí chegou lá embaixo, ela não foi embora. Ficou no meu dedo um tempão. Tanto que todo mundo tava lá na cachoeira e eu não, enfim, ainda tava com o casaco, com a roupa, porque ela tava aqui no dedo, eu não queria tirar a roupa pra ela não voar, não assustar ela. Aí, num determinado momento, ela voou, foi embora e logo depois eu tirei foto. Essa foto acho que tá aqui. Logo depois, deixa eu achar ela. Ela voltou. Gente, é inacreditável. Ela voltou. Ó, isso aqui é na cachoeira. Ela não queria ir embora da minha mão. Aí logo depois ela voltou. Nem tinha dado tempo ainda também de eu tirar a roupa. Ela voltou e ficou pousada ali no meu tornozelo. Parecia uma tatuagem. E depois, finalmente, ela resolveu ir embora. E aí, não... Vamos lá, vou mostrar o outro aqui. Não satisfeita... Cara, contando assim é bizarro. Parece que é sacanagem, né? Não satisfeita, ali onde eu fiquei sentada, deitada, essa borboleta ficou lá, paralisada, o tempo inteiro. Ela ia pra lá e pra cá e não saía de lá. Mas enfim, voltemos aqui pro nosso tema central, que é a inflamação. Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Então, como eu disse, né? Como eu já ia viajar, eu fiz uma aula exclusiva para as pessoas que estão no grupo da lista de espera
Fiz uma aula no Zoom, não foi aqui no Instagram, até deixei uma parte dela aqui no Instagram, mas eu fiz de fato uma aula exclusiva para a galera do Zoom, que já estava inscrito lá na lista de espera da comunidade, que já queria entrar na comunidade, já estava lá. Eu fiz uma aula sobre inflamação lá, expliquei um pouco da comunidade, as pessoas perguntaram lá, tirei dúvidas delas, etc. Só que, depois dessa aula, entraram diversas pessoas no grupo, e a aula ficou gravada, eu deixei lá, mas pessoas falaram, não sei se eu vou conseguir, não sei o que, eu queria estar ao vivo com a doutora Prita, tá. Aí eu falei, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou ver se tem alguma internet boa, se tiver uma internet boa, eu vou tentar fazer uma live pra galera. Aí eu testei a internet, vi que talvez pudesse sair uma live hoje, aí eu resolvi abrir essa live aqui hoje às 6 horas pra gente falar sobre inflamação, tá? Por quê? Porque muita gente tem falado sobre inflamação, né? E diversos colegas meus já há um tempo, a gente já vem falando de inflamação aqui, mas ainda assim, as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas acham que estar inflamadas, né, os sinais e sintomas que o corpo emite quando a gente está inflamado, elas acham que já é uma doença. E não é. Mas esse é o início, é a gênese de todos os problemas, de todas as alterações. Então, quando você está conectada, quando você está atento aos seus sinais, você entende que a partir daquela anemia leve que você acha que tem ali no seu hemograma, ou da ferritina baixa, das suas alergias, das suas alterações de pele, dos problemas intestinais, as suas dores articulares, a sua TPM excessiva, a sua dificuldade de engravidar, a sua tristeza inexplicável, a sua dificuldade de emagrecer ou dificuldade de ganhar peso. Tudo isso são sinais e sintomas. Sintoma é o que você sente, sinal é o que o teu corpo fala para você, de que alguma coisa está errada dentro do seu corpo físico. E todos esses problemas ele tem um fator em comum, é a inflamação crônica. Inflamação crônica de baixo grau. E quem é a inflamação? A inflamação, ela é protetora. Então, vamos lá, eu tô aqui agora, né, e tal, aí sem querer eu vou ali, furo o dedo, corto o dedo, vai sangrar, vai inflamar, né? Vai ficar vermelho, vai ficar coçando durante a cicatrização. Esse processo de inflamação está me protegendo. Ele está regenerando a minha pele, né, essa inflamação aguda, para que o meu dedo volte a ficar bom. Fato é que quando você inflama de forma crônica o seu sistema através do seu fígado e do seu intestino, a longo prazo, isso se transmuta em doenças da sociedade moderna. Obesidade, hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo. Então, todas essas alterações que estão acontecendo com você têm relação com o seu sistema imunológico, que ao invés de te proteger, que é o que ele faz, ele começa, na verdade, a se desequilibrar e alterar você. E tudo isso tem um ponto central, tudo parte de um ponto que se expande. E esse ponto central no corpo físico são as suas rotinas ruins, né? O seu hábito de vida ruim, o sono insuficiente, até mesmo o sono em excesso, uma atividade física em excesso. Então, não pode ser excesso e nem falta, tudo tem uma ordem dentro do universo, né? Se você observar aqui o lugar que eu tô, completamente imersa na natureza, você observa uma ordem, né, acontecendo. Então, quando essa ordem se desequilibra, aparecem os problemas. As alergias alimentares, o declínio cognitivo, então alteração de foco, memória, ansiedade, tristeza, estresse excessivo, né, comportamentos mentais impulsivos, né, depressão. Tudo isso tem relação com a inflamação. Até mesmo alguns trabalhos, alguns pesquisadores atuais, eles correlacionam até mesmo os pensamentos suicidas à inflamação crônica de baixo grau, porque inflama tanto que tem um desequilíbrio nos neurotransmissores, a pessoa já tem uma doença acontecendo, uma depressão, né? E desregula, quando você vê, já alterou.
tanto a esse ponto. Já alterou todos os pensamentos. Por isso que a saúde mental, a gente vai falar um pouco aqui sobre inflamação e mentalidade, elas têm uma conexão direta. Então, se você é uma pessoa que já entendeu que é capaz de co-criar a sua realidade com Deus, você já entendeu que precisa de um sistema mental equilibrado. Porque todas essas alterações inflamatórias, elas levam a doenças inflamatórias e a desregulação da sua microbiota intestinal, que vão alterar também o seu sistema mental. Então, fadiga tem relação direta a baixa libido, alteração de tireoide, como eu já falei, né? Alterações no fígado, alterações no sistema gênito-urinário, então infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, síndrome do ovário policístico, mioma, endometriose, todas essas alterações, elas têm um fundo inflamatório. Até mesmo as alterações de grande monta, né? Por exemplo, um câncer. A maioria, 90% dos cânceres, eles não foram formados de um dia para o outro. Eles levaram ali tempo, anos, né? 40 anos, até eles aparecerem. Foi inflamação atrás de inflamação, inflamação atrás de inflamação, até o momento que a célula ela não conseguiu mais se autorregular, ela se desregularizou, se desequilibrou e ela começa a se produzir de forma desordenada. Então, como eu falei, diabetes, alterações articulares, né? Fibromialgia, artrite reumatoide, esclerose múltipla, asma. Tem diversas alunas lá da comunidade falando, minha asma sumiu, né? Depois que eu comecei a fazer o protocolo de desinflamação. Por quê? Porque regularizou o sistema, inflama e desinflama. Então, depressão, doença de Crohn, Alzheimer, obesidade, tudo isso tem relação com a inflamação. E aí você vai me perguntar, legal, doutora, isso eu já aprendi, já vi você falar isso inúmeras vezes aqui, mas de fato, como eu desinflamo? Só tem um caminho para você desinflamar. O caminho é único. É único. Ele tem 3 vias, mas o caminho é único. Só para você entender. Corpo físico. Como que você desinflama no corpo físico? Fígado. Tá? Então, todos os sintomas que eu vou listar aqui para você agora têm relação com o fígado. Eu quero que você se observe. Quero que você entenda se o que eu tô falando aqui faz sentido para você, se você sente. O outro caminho para desinflamar que se soma com o corpo físico é a mentalidade que está mais próximo da espiritualidade. Nós somos corpo, mente e alma. Corpo, mente, alma e espírito, para ser mais específica. São diferentes, mas estão interconectados. A gente só se cuida quando a gente faz essa roda girar entre os 3, tá? Então, aqui no corpo, como é que a gente cuida do nosso corpo? Com alimentação, com suplementação nos dias de hoje, com sono adequado. Como é que a gente cuida da nossa mente? Meditação, oração. Para quem tem alguma religião, segue alguma coisa na vida. Treino da mente. Treino da mentalidade. Você treina, né? Você vai lá, vai pra academia, faz musculação. Você vai lá, faz um treino funcional, faz um pilates, né? Pra fortalecer seu músculo. E como que você fortalece a sua mente? Treinando ela. Entendendo como que as coisas aparecem na sua realidade e você consegue neutralizar, melhorar ou viver aquela circunstância que está acontecendo com você agora equilibrada. Bem, porque, gente, tem circunstância que vai acontecer na nossa vida que não temos controle, ponto final, né? Você não é Deus. Você não cria nada. Você co-cria. Já está criado e você co-criou. Entende? E tem coisa que acontece com você, ou acontece na sua família, acontece na sua vida, que você não consegue explicar à luz do mundo físico. Contudo, você tem todas as ferramentas na sua mão para você se sentir bem atravessando aquele momento de sacrifício na sua vida. Foi por isso que lá no treino de mentalidade, na comunidade Saúde Conectada, que está aberta hoje, fecha às 23h59, todo mundo fala lá, nossa, Pri, acabou de acontecer agora um episódio na minha vida que se eu não tivesse aqui, se eu não controlasse, se eu não equilibrasse o meu poder de pensar,
eu estaria um lixo. Contudo, eu estou aqui passando de forma leve pelo problema. E eu nem sei qual é o problema, né? Nem tudo as pessoas que estão lá me contam de forma profunda, mas são problemas grandes, né? Tem pessoas lá na comunidade que já passaram por quimioterapia, cirurgia, e estão bem. E tão bem. Eu olho lá os depoimentos que a gente tem no Telegram, né? Que todo mundo se conversa, se fala lá. E é claro que as pessoas que estão sempre lá comentando, estão sempre falando, estão sempre na aula ao vivo, eu sei quem são, né? Então eu tenho uma aluna lá maravilhosa, que já tá comigo há um tempão, é a Juliana. E ela tinha doença de Crohn, agravou, câncer no intestino, fez cirurgia, quimioterapia, isso tudo dentro da comunidade. Tá ótima, tá maravilhosa. Já tá em remissão do Crohn e agora tá na busca da remissão do Hashimoto que ela tem também. Teve uma vez até que ela tava numa live aqui, eu chamei ela ao vivo pra contar um pouco a história dela. E aí, gente, esse é o poder da desinflamação. É o controle do seu pensamento, é a cura diária dos seus vícios emocionais que você faz se conectando a sua mente com a sua espiritualidade e a parte do corpo físico, né? A dieta, que não é uma dieta, né? É um estilo de vida desinflamatório, as suas rotinas, a forma que você pensa, tudo isso impacta no seu fígado. Então, quais são os sintomas físicos de uma inflamação? Tá? O que você sente no corpo? Dor de cabeça em excesso. Pode ser enxaqueca com aquela dorzinha de cabeça que acontece todos os dias, né? Fadiga constante, principalmente ali às 4 horas da tarde, ou despertares noturnos lá entre 2 e 3 horas da manhã. Você desperta, ou porque acordou para fazer xixi, e aí volta e não consegue dormir mais. Isso aí tem relação com inflamação e fígado, tá? Inchaço, principalmente nos membros inferiores. Aquele enjoo na hora que acorda, aquela ressaca na hora que acorda. Coceira difusa no corpo. Alterações na sua pele mesmo, né? Pele muito vermelha, rosácea, psoríase, mancha na pele. Coceira difusa depois do treino, tá? Isso tem conexão direta com inflamação e fígado. Oscilação de humor. Então, tu começa o dia muito bem. Chega lá no final do dia, tá super mal-humorada, chega em casa, quer matar todo mundo. Isso se chama alteração na metilação hepática, que vai alterar a produção dos seus neurotransmissores a nível tanto do seu intestino quanto do seu sistema cerebral. Olha que loucura. Como que você quer acessar um novo resultado através do treino da sua mente com oscilação de humor? É um trabalho que está conectado. Para você conseguir acessar esse bem-estar, você sempre tem que estar cuidando da sua produção de neurotransmissores, né? Então, muita acne, a gente tem falado de acne, a Bessa aí já mostrei diversas fotos minhas de como eu era quando eu tinha acne, muita acne aqui, principalmente na bochecha, tem conexão direta com o fígado, doenças do sistema geniturinário feminino, mioma, endometriose, ovário policístico, tem conexão com o fígado, TPM, né? Aquela náusea, como eu falei, tem relação com uma má produção de bile. Ah, doutora Pri, não tem mais vesícula biliar, tive que tirar. Mas continua tendo uma má produção de bile. A vesícula, ela só estoca a bile. Se você não tem a vesícula, você não tem mais onde estocar, mas você continua produzindo e jogando ela pro seu intestino. E você precisa ensinar o seu corpo a produzir uma bile correta. Então, manchas roxas pelo corpo que aparecem, né, sem você sequer bater em algum lugar. Aquela dor de cabeça, como eu falei, disbiose, né, todas as alterações intestinais, todas. Constipação, diarreia, as doenças inflamatórias intestinais, tudo. Né? Pólipo intestinal, que você vê lá na colonoscopia, divertículo intestinal, tudo tem relação com inflamação e essa conexão com o fígado. As hipersensibilidades, todas as alergias, aquela sede excessiva, né? Você às vezes acha que não tem sede o dia inteiro. Aí chega à noite, você fica igual a um dragão, soltando fogo pela boca, querendo tomar a água inteira da sua casa. Essa sede excessiva tem relação
com inflamação em fígado. Boca amarga, boca metálica, todos os cistos, né? Cisto, pólipo, tudo que aparece assim que tá crescendo desordenadamente no seu corpo. Mioma, já falei, né? Nódulo na tireoide, né? Tudo isso tem relação com o fígado. E se a gente for voltar, se a gente for olhar lá as medicinas ancestrais, tá? O Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a Santa Hildegard, né? Todos eles vão falar a mesma coisa, que o fígado é um órgão que governa a vontade. Olha só, a gente saiu de um órgão físico para falar de uma habilidade mental. Vontade e desejo. Lá na roda de mentalidade, na saúde conectada, tem um passo, que é o 12, se eu não me engano, ou 11, que é desejo e vontade de Deus. Inclusive, eu tô precisando chegar nesse passo aí. As medicinas ancestrais, elas falam que sentimentos, né? Sentimentos negativos, como raiva e ódio, prejudicam o fígado e as suas funções orgânicas e energéticas. E aí, hoje, lá na cachoeira, eu tava pensando exatamente nisso, né? Depois que a borboleta foi embora e tal, eu fiquei pensando numa coisa lá na cachoeira. As medicinas ancestrais, elas falam sobre isso, né? Sobre energia, né? No órgão. E aí, eu peguei essa água aqui, que eu, inclusive, tô bebendo agora. Tirei até uma foto dela que eu ia postar nos stories, mas não deu, porque eu fiquei sem internet. Aí, aqui no rótulo, eu tava olhando o rótulo dessa água. Olha só que interessante que está escrito aqui, né, no rótulo dessa água. Temperatura da água, condutividade, radioatividade da fonte. Então, ou seja, a água, ela tem uma condutividade elétrica e ela tem elementos radioativos. Se eu não me engano, deve ser o estrôncio e o bário, que tá aqui. E aí eu peguei esse rótulo e aí eu tava pensando exatamente nisso, né? Nos órgãos como fonte de energia, porque a gente trabalha isso dentro da comunidade. E aí, as pessoas, elas ficam achando, né? Por falta de conhecimento, que quando a gente tá falando de energia e órgãos, a gente tá falando de coisas esotéricas, de superstição. Meu amor, se a água que você bebe, ela tem uma radioatividade, uma condutividade elétrica, e a água também é um ser vivo criado por Deus, assim como nós, assim como as formigas, assim como as borboletas, assim como as pedras, né? Tudo que faz parte, tudo que é elemento da natureza. Por que você acha que o seu fígado, ele não vai ter um impacto ou qualquer outro órgão nas suas funções orgânicas e energéticas dentro do corpo? Quando a gente vai estudar, o que eu vou falar ainda aqui mais à frente nessa live, sobre Santa Hildegard e a cura dos vícios, a gente vai estudar 35 pontos de energia que vai do crânio até o final do nosso sacro, que a gente precisa tratar em conjunto com um protocolo de desinflamação que eu ensino na comunidade, com a cura dos vícios emocionais, com a roda da mentalidade, porque tá tudo conectado. Então, a Licele que tá aqui, que ela falou que trabalha com medicina tradicional chinesa, não tem só ela, tem a Kátia, tem várias pessoas que trabalham com medicina chinesa que estão aqui no meu Instagram já há um tempo. A gente sabe que eles dizem que os órgãos do corpo, eles estão ligados a diferentes emoções. Então, simplificando, o fígado está ligado diretamente à raiva. E a facilidade que você tem de sentir raiva torna esse fígado ainda cada vez mais sensível, e aí você tem todos esses sintomas que eu citei aqui. Então, entre diversas funções que o fígado exerce, né? Entre as diversas funções, né? Porque o que ele é? Ele é o filtro. Ele é o filtro das toxinas que a gente ingere. Então, fizeram bullying comigo lá no podcast dos sócios, né? Porque perguntaram se eu bebo água mineral direto da fonte. Não. Eu bebo água da bica que eu coloco no filtro. Filtro de barro. O importante é sempre limpar o filtro de dentro do filtro de barro. Ah, é tão boa quanto essa que vem direto da fonte? Não. Contudo, também é uma água saudável. Tá? Aí ficaram lá me sacaneando e tal, mas eu não quero saber se a água que eu tô bebendo é direto da fonte, com a radioatividade, com o pH,
ou se é do meu filtro de barro. O que eu quero saber é como meu fígado encara essa água. Entende? Porque se o meu fígado ele é potente, ele é capaz de filtrar as toxinas que tem nessa água, eu posso beber água daqui, ó, da torneira. Mas isso você não vai fazer isso no Rio de Janeiro, que senão vai dar merda. Mas eu posso beber uma água aqui, ó, direto da fonte, que nada vai acontecer. Porque o meu fígado, ele é tão potente, ele é tão bom a ponto dele detoxificar o que eu preciso. Então eu não preciso me preocupar se a água que eu bebo, ela é da garrafa de plástico, do não sei o que, do não sei da onde, do pH, ou se é do meu filtro de barro, que já faz esse trabalho de filtragem da água. Porque o meu filtro é bom. Gente, filtro de barro é coisa de vó, né? Tudo que você vê que a humanidade ela foi evoluindo e foi continuando, você pode ter certeza que é confiável. Tá? E aí, como é que você desinflama? Como é que você desinflama? Você desinflama, né? São esses 3 pilares que eu expliquei aqui. Mas você desinflama auxiliando o seu fígado a funcionar, a detoxificar, a filtrar, a fazer uma lavagem, a fazer uma limpeza. Ah, doutora, então eu tenho que fazer a limpeza do fígado? Não, isso não funciona. Se isso funcionasse, não tinha ninguém na fila do SUS esperando para tirar a vesícula. O que limpa o seu fígado não é uma limpeza de que vai causar uma diarreia em você com tanto de azeite que você vai tomar nessa limpeza. Porque o que está sujando o teu fígado não é a vesícula. É o que você come todo dia, o que você bebe todo dia, o que você pensa todo dia, o que você sente todo dia. Então, para você desinflamar, você precisa seguir um passo a passo. Entende? Um passo a passo da desinflamação. Utilizar alimentos, mel, vinagre de vinho, castanha portuguesa para quem mora na Europa, alfazema ou lavanda, né? Diversos chás amargos, boldo, carqueja, poejo, nim, coentro, salsa, isopo, que é uma erva que a gente até consegue encontrar no Brasil hoje com mais facilidade, a maçã, que é depurativa do fígado, maravilhosa. Quem é da comunidade sabe que eu sempre passo medicações de lá à base de maçã. Amora, é assim que você trata o seu fígado. Hoje mesmo eu mostrei aqui, de manhã. O que eu tomei no café da manhã? Um suco de amora. Tá? Então, você vai sair sabendo dessa aula aqui, dessa live. Como que você trata o fígado. É isso que eu ensino de forma muito profunda dentro da comunidade Saúde Conectada. Por isso que todo mundo que se propõe a fazer o protocolo de desinflamação que eu ensino lá, que é essa limpeza do seu fígado e do seu intestino, com comida de verdade, com chá, com suplementos, com alimentos, saem do processo depois de 4 semanas, melhorando a maioria dos sintomas que tem. Porque a gente regula o processo inflamatório com o fígado, através da limpeza do sistema. E aí, depois disso, qual é o segredo? Não sujar em excesso. Dar suporte, ou seja, cuidado diário, rotina diária com o fígado. Então, o metabolismo hepático, ele é o responsável pela quebra, pela digestão e pela absorção também de micronutrientes e dos químicos. Então, se você toma algum remédio, né? Algum remédio, sei lá, você tem uma doença autoimune e tá tomando remédio. Você tem pressão alta, tá tomando remédio. Você tem diabetes, tá tomando remédio. Você tá obesa, tá tomando Ozempic, tá tomando, sei lá, metformina, o que for. Vai passar pelo seu fígado. Álcool, gorduras, hormônios sexuais, estrogênio, testosterona, tá passando por ali para ser excretado, detoxificado, os hormônios tireoidianos, né? Os medicamentos, como eu falei, eles devem ser eliminados. O excesso que o seu corpo não vai usar tem que ser eliminado pela urina e pelo seu intestino, fezes. Então, aquela pessoa que sente muita sede à noite, muita sede na hora que acorda, já tem que ficar com a red flag ligada, porque
o fígado não está trabalhando corretamente. Além disso, o fígado, a bile, né, a bile secundária que é produzida lá pelo fígado, ela tem uma ação muito importante que é absorver as vitaminas A, D, E e K. Então, se você é uma pessoa que tem problemas femininos, TPM, disforia, enfim, muita cefaleia na TPM, mioma, síndrome do ovário policístico, adenomiose, endometriose, você já é uma pessoa que tem uma alteração no metabolismo da vitamina E, infertilidade, tá? Tem que ficar atenta ao fígado. Vitamina D, você é aquela pessoa que toma vitamina D, toma sol e a vitamina D nunca aumenta. Fígado. Você não está produzindo corretamente a bile secundária, que vai ser desaguada lá no seu intestino para que essa microbiota intestinal ela absorva corretamente essas vitaminas. Entende? Se você é aquela pessoa que não consegue nunca relaxar, tá sempre ligada no 220, você precisa de micronutrientes necessários que façam esse seu fígado a produzir elementos anti-inflamatórios para que você desinflame e desligue. Reduz esse glutamato e aumenta o seu GABA. E você precisa, inclusive, otimizar enzimas que estão ali no seu fígado trabalhando para que isso aconteça. E como que você otimiza essas enzimas? Através do jejum, através do cuidado do intestino, através do cuidado da tireoide. Não é à toa que lá na comunidade você tem uma imersão em fígado, uma imersão em saúde mental, uma imersão em tireoide, agora vai ter uma imersão em pele. Porque dessa forma você consegue entender, através das imersões que eu faço na comunidade, que está tudo conectado. Quais os chás você precisa tomar para esse estresse hepático não acontecer, porque enquanto o seu fígado ele está estressado, ele não dá conta do recado. Então, o que você tem que fazer? Primeiro ponto, retirar a causa. Né? A causa do que te inflama. Como que você sabe isso? Lá no protocolo de desinflamação da comunidade te ensino. Segundo ponto, fortalecer o fígado. Como que você fortalece o fígado? Com jejum, com os chás que eu já citei aqui, né? Então, alcachofra, alcaçuz, dente de leão, nim, poejo, carqueja, boldo, tulsi, manjericão, salsa, tudo isso. Você vai neutralizar o que passa ali pelo seu fígado através de enzimas anti-inflamatórias que você vai, através dos chás, da alimentação, da suplementação, aumentar a produção do seu fígado. Ácido alfa-lipoico que eu mostrei aqui que eu tô tomando, N-acetilcisteína, glutationa, os crucíferos, né? Os vegetais crucíferos, os folhosos, complexo B que eu mostrei que eu tô tomando, né? Tudo isso. E você também vai ter que dar suporte na eliminação. Como que você dá suporte na eliminação dos componentes inflamatórios? Através da produção correta de urina, de suor, da sauna, das fezes. Então, fibra. Vocês viram que eu mostrei? O que eu mostrei que eu tô tomando aqui na minha viagem, gente? Ácido alfa-lipoico, ômega 3, as vitaminas do complexo B, as outras vitaminas e fibra. É isso que eu tô fazendo aqui. É o que eu tô falando pra você. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Eu não tô fazendo só porque eu tô aqui na viagem, não. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. E aí, por exemplo, acabou o ácido alfa-lipoico, rotacionei, entra N-acetilcisteína. Eu falei da N-acetilcisteína no podcast dos sócios. Aí acabou uma cisteína, rotacionei. Fibra, aveia, a fibra que eu trouxe aqui suplementada, linhaça, chia, maçã, limão é depurativo do fígado também. Os chás digestivos, os chás diuréticos, né? A gente acha que ele é só diurético, não, ele também tá tendo uma ação positiva no fígado. Cavalinha, ginkgo biloba, que inclusive é super indicado para zumbido no ouvido, que eu esqueci de falar nessa live, que tem conexão direta com o fígado, zumbido no ouvido, hibiscos, cabelo de milho, tudo isso tem relação com a inflamação. E alguém perguntou aqui, como é que eu faço para entrar na comunidade? A comunidade está aberta só hoje, até às 23h59, aqui em cima do meu nome, tem ali, Priscila Antunes. Aí tá assim, a médica que te conecta, desinflama e alimenta a sua alma. Dei voz a Santa Hildegarda. Aí tem uma mãozinha assim. Então, ali embaixo, onde você vai clicar, é o link para entrar na comunidade, tá? Então, você vai lá nos meus stories, olha lá o que eu farei nos stories hoje,
o que os alunos mandam sempre, né, todos os dias, de resultado com a comunidade que eu postei lá nos stories. Ah, doutora Pri, entendi, eu tenho todos esses sintomas, mas como que eu vejo isso no exame de sangue? Bom, eu explico na comunidade de forma mais profunda, é claro, mas o que você precisa entender, o que você precisa se atentar? O exame de sangue, ele só vai alterar quando você estiver muito inflamada, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, antes do exame de sangue alterar, os seus sintomas gritaram muito na sua cabeça. Foi muita dor de cabeça, muito excesso de sede, mancha roxa, insônia, zumbido no ouvido, até o exame alterar, tá? O que você tem que ver no exame? Você tem que olhar no exame do fígado, TGO e TGP, que eu explico isso dentro da comunidade, e o que eu vou te explicar aqui é sobre o gama-GT. O gama-GT é o seu marcador de detoxificação. Se a gama-GT estiver muito alta, acima de 16, acima de 10, tá? Mas vamos lá, sendo legalzinha, acima de 16, significa que você não está tendo uma produção adequada das enzimas necessárias anti-inflamatórias pelo fígado, tá? Camila, o curso tá aberto e só vai ficar aberto até hoje, 23h59. O link para se inscrever tá aqui ou você entra no link lá pelos meus stories, tá? Se você é uma pessoa que tem gama-GT alta, resistência insulínica, isso eu explico tudo na comunidade, e PCR, que é proteína C reativa, acima de 1, você é um barril de pólvora, que se cair uma fagulha, explode. Então as pessoas não têm a menor noção de que, por exemplo, o câncer é excesso de radical livre. É muita geração de radical livre que o fígado não dá mais conta de detoxificar. E aí, por que todo mundo fala, né, que polifenol, que antioxidantes são anticancerígenos? Porque polifenol, antioxidante, aumenta a sua fase 2 de detoxificação do fígado. Então, não adianta fazer limpeza disso, limpeza daquilo outro, se você não cuida disso diariamente. Então, o que você vai usar para glutationa, além da alimentação, além de uma boa hidratação? Suplementos, taurina, selênio, a glicina presente no colágeno, extremamente anti-inflamatório. Tem aula, tem um módulo da comunidade só de suplementação para desinflamação, que eu ensino absolutamente tudo lá. N-acetilcisteína, o MSM, a metionina, a glutationa. Todas as suplementações para metilação, né? Então, metilfolato, piridoxina, que é B6, metilcobalamina, B12, riboflavina, colina. Então, o curso é para todo mundo. O meu curso, ele não é para o profissional da área da saúde, ele é para todo mundo. Contudo, o que eu ensino lá, o profissional da área da saúde não tem acesso. Vocês podem ver nos comentários dos médicos e das médicas e das nutricionistas e dos nutricionistas que estão na comunidade. Não tem acesso ao que eu ensino lá. Porque são muitos anos de estudo associados à conexão com as medicinas ancestrais e ao que eu sempre vi no consultório, ao que eu sempre fiz com o meu paciente, ao que eu faço comigo. Então, tem uma infinidade de suplementos para rotacionar na sua vida para que você sempre dê suporte para o seu fígado, para ele desinflamar o seu sistema. Além desses que eu falei, o ácido alfa-lipóico, que eu já falei, né? O Altilix, a silimarina, o resveratrol, a vitivinífera, a curcumina, o própolis, o mel, a clorela, a espirulina. Gente, o que não falta? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O que falta no mundo não é substrato. O que falta no mundo é conhecimento. Conhecimento. E eu posso falar isso com toda a certeza do mundo. E vou te falar, o conhecimento, ele faz você poupar dinheiro. E faz você entrar na comunidade. Você entende isso que eu tô falando? Eu postei isso
Esses dias, uma aluna da comunidade, que eu conheci ela ao vivo, que a gente começou a fazer uns encontros ao vivo e deu certo, e vai ter muito mais. E aí, ela falou assim, eu entrei em remissão do meu Hashimoto só com o que você ensinou no Instagram. De graça. Ela entrou em remissão do Hashimoto dela. E aí, ela... Lá na hora que eu tava conversando com ela na roda, ela falou assim, e aí agora eu tô em remissão da hipertensão arterial. O meu médico tirou o remédio da hipertensão, que eu não tenho mais hipertensão, a Mila. Uma aluna da comunidade. Eu postei aqui o relato dela esses dias. O que faltava pra Mila? Conhecimento. Controle da mente. E conhecimento de suplementação e de prática de rotina diária. Ela começou fazendo o que eu ensino aqui gratuitamente, suplementando com o que eu ensino gratuitamente. Pô, deu certo. Deu certo. Ela aumentou a produtividade dela, isso aí eu vou postar lá na comunidade, que ela conta, ela faz crochê, enfim, ela é professora, faz crochê e tal, tem 2 filhos. Aumentou a produtividade. Ela até contou um momento pessoal lá da casa da vida dela, que eu não vou contar aqui, porque ela contou lá pra gente, pediu pra não abrir isso. Mas, enfim, por conta de tudo isso que ela aprendeu na comunidade, ela teve um salto financeiro que tá dando um suporte grande pra ela. E aí ela entrou na comunidade. Então, o que falta? De fato, conhecimento. O conhecimento, né? Liberta. Conhecimento é liberdade. O conhecimento, ele traz para você diversas expansões na sua consciência de criatividade mesmo, até mesmo não só da sua saúde, para você desinflamar, como para você ganhar mais dinheiro, que é o que a gente está começando a trabalhar lá dentro da comunidade. Eu estou começando a trabalhar com as alunas da comunidade uma forma delas expandirem e terem mais um meio, um caminho para ganhar dinheiro, independente do que elas façam. Se é contadora, se é médica, se é nutricionista, se faz crochê, que independente. Se é artesã. Então, dentre todas essas questões que eu estou citando aqui para você, a principal forma de controlar a inflamação é a alimentação anti-inflamatória, oração, meditação, atividade física, o protocolo de desinflamação, claro, da comunidade, que é uma dieta anti-inflamatória, e o controle do quê? Da sua mentalidade. E como que a gente vai falar sobre mentalidade sem falar antes de ansiedade, que é um processo mental que altera o seu físico e é o que todo mundo passa no Brasil. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por quê? Se a gente sabe, eu já vou falar por quê. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento de si próprio. Porque a Mila, quando ela entrou em remissão da pressão arterial, ela falou assim, o que fez eu entrar em remissão da pressão arterial foi o controle da minha ansiedade. Não foi só a desinflamação. E aí, é claro que tem pontos que pioram a ansiedade. Vitamina D baixa, excesso de farinha, de açúcar, baixa ingestão de fitoquímicos, onde tem fitoquímico no chá, baixa ingestão de ômega 3, intestino em desbiose, a pessoa não tem rotina, né? Não faz uma oração, não faz uma meditação. Eu tenho feito, né, um esquema de meditação comigo, de cocriação, conectando os ensinamentos da Santa Hildegarda com a natureza. E aí eu olhei aqui pro lugar que eu tô e falei assim, caraca, eu vou ensinar isso pra eles. Vou escrever isso aqui amanhã no meu computador e depois eu vou sentar ali e vou gravar uma aula lá pra comunidade falando sobre isso, porque tudo está interconectado. Uma alimentação anti-inflamatória com baixa carga glicêmica, com alta ingestão de fibras, com alimentos fontes de triptofano, então, iogurte, aveia, cereja, amêndoa,
Tudo isso auxilia no processo da melhora da ansiedade. Chocolate 70%, chá, né? Reduzir a ingestão de café. Trocar, às vezes, o café por uma maca peruana, por um guaraná em pó. Fazer uma rotação, né? A gente fala tanto de rotação. Jantar cedo, lanchar no meio da tarde um lanche rico em triptofano. Então, uma banana com aveia e mel, por exemplo. Suplementação, vitamina C, né? O ômega 3, como eu falei. Atividade física. Então, quem entra lá na comunidade vai ter acesso a um protocolo de desinflamação na semana que vem e vai ter acesso também a um treino para desinflamar. Quem está entrando agora na comunidade vai ter acesso ao módulo 1. E aí, a partir da semana que vem, 7 dias depois, tem acesso a tudo. Então, agora entra, se situa, assiste o que tem lá, medita, faz a reflexão, a dinâmica da psicoterapia que eu ensino lá, da psicoterapia que eu trabalho. E aí, depois você segue o seu caminho. Musicoterapia, auxiliar na ansiedade, na desinflamação, né? Não ter regras, não ter restrição. Regra e restrição só causa mais ansiedade. O jejum pode auxiliar, né? Então tem lá diversos suplementos que eu cito na imersão em ansiedade, que são o Crocus, o Serenas, a L-teanina, o próprio triptofano que eu falei, ashwagandha, panax ginseng, ginkgo biloba, rhodiola rósea. Tudo isso você aprende a trabalhar dentro da comunidade nesse processo da desinflamação e do controle da mentalidade, porque nada adianta eu falar para você, olha só, fulana, tá na hora de você treinar a sua mente, né? O treino da mentalidade, vamos lá. Mas você é muito ansiosa, não consegue estabilizar o pensamento, ou você é muito apática, muito depressiva, né? Tá ali sempre nos dois polos, muita ansiedade ou muita apatia. Como é que você vai fazer isso? Às vezes você nem consegue botar dentro da sua cabeça o que eu tô falando, porque teu pensamento é tão embotado, tão paralisado, tão bloqueado. E é claro que as coisas da sua vida vão ficar bloqueadas, né? Os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu dinheiro, nada expande, fica tudo bloqueado. Porque você não tem ainda aquele controle, aquela estabilidade do seu poder de pensar. E aí, como é que a gente trabalha isso, né? Com a parte dos vícios emocionais, com a parte da psicoterapia. Primeiro você precisa entender que, antes de mais nada, nós temos vícios e virtudes. Todos os nossos vícios, que são 35 listados pela psicoterapia de Santo Delgarda, os 35 vícios, eles impactam diretamente num ponto energético da nossa coluna. A nossa coluna, ela inerva para diversos órgãos. É que eu não peguei a figura aqui para mostrar. Dei mole. A nossa coluna vertebral, sistema nervoso, ela inerva, sistema nervoso passa na coluna. Olha aí, essa já é a primeira conexão. Temos pontos dentro dos nossos 34 vértebras e mais o crânio, 35, que inerva para o nosso corpo. Então, se o teu vício principal agora é, sei lá, na C5, cervical 5, você está sendo impactada por problemas na pele. Se o teu problema é aqui na cervical número 5, o que causa problema na cervical número 5? Medo. Medo é o teu vício principal, ele que te bloqueia, ele que te trava. Como que você trabalha o desbloqueio do medo? Com a virtude, a coragem. Entende? Como é que você trabalha isso? É muito fácil. Eu falo assim, ó, você é muito medrosa, você tem que trabalhar sua coragem. Ah, legal. Claro que não. Você vai continuar tendo medo de tudo. Hipocondríaca, medo da morte, medo da pobreza, medo de perder as pessoas queridas, medo da vida, medo do Covid, medo, sei lá, medo de ficar doente. Né? Como que você trabalha isso? Todos os dias. Todos os dias você trabalha isso. Com o que eu te ensino lá no desbloqueio dos vícios emocionais. Então você começa a trabalhar a mudança na sua forma de pensar. Você começa a utilizar jejuns ou chás ou alimentos ou meditações ou reflexões para aquele dia, naquele dia, que você vai fazer todo dia. Se você for cristã, eu sugiro leituras bíblicas para você desbloquear o medo e atrair a virtude da coragem.
para você desbloquear os seus pensamentos de desespero, de pessimismo, de lamentações, de tristeza. Então, eu sei que quem não acredita em Deus não entende isso que eu tô falando agora e eu respeito todo mundo. Contudo, a ausência de Deus tem consequências na nossa vida. Consequências. Depressão, psicose, fobia. Tem consequências. Isso não significa que quem esteja passando por uma depressão agora tenha ausência de Deus, mas precisa trabalhar mais a confiança em si próprio. E se você trabalha a confiança em si próprio, somos a imagem e semelhança do Criador. Você também trabalha a confiança em Deus. Você entende isso? Uma vida sã, uma vida vital para Hildegard contempla 6 regras de ouro. Tem um documentário que eu gravei lá em Bingen, Rüsselsheim, na Alemanha. Eu gravei um documentário, ele está dividido em 3 partes, ele está dentro da comunidade Saúde Conectada, eu explico as 6 regras de ouro lá dentro desse documentário. Que incluem um sono profundo e reparador, a eliminação da bilis negra, que é a bile secundária, que o seu fígado não produziu da forma correta, dieta, limpeza intestinal através do jejum, psicoterapia dos vícios, que é o que eu ensino na comunidade, tá? Então, cada um deveria sentir-se responsável, não culpado, mas responsável por si mesmo. E ter em conta esses princípios. Praticar esses princípios, observar tudo durante o seu dia, o seu cotidiano, né? Esteja no que fazes, faça o que deves. As enfermidades, elas são apenas uma mortificação da carência das virtudes. Todos nós temos algum tipo de enfermidade. Eu tenho miopia. Eu tenho asma, em remissão. Mas tenho, tá lá. Se eu expressar algum vício meu que impacta na minha coluna cervical, onde é o ponto de energia da minha asma, ela volta. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A miopia progride. Entende? Então, a força da nossa alma, agora que eu tô entrando em mais um ponto da comunidade, que é o cuidado dos vícios através do cuidado da sua alma. A força da nossa alma, ela recebe o sopro dos hormônios e ela fortalece todas as nossas articulações. Então, a gente aqui falando, falar de fibromialgia, já falei. Aqui chegou na live mais tarde, já falei de fibromialgia aqui. Já falei de articulação aqui, quando eu falei de fígado. Então, o que auxilia na força da alma? Colágeno, caldo de ossos. Todos os chás que aumentam GABA, melissa. Alimentos que aumentam GABA, castanha portuguesa, amêndoas. Sonhar desinflama. Sonhar, sonhos vívidos, sonhos bons, não é pesadelo. Pesadelo é um sinal de inflamação. Quem tem pesadelo recorrente é um sinal de inflamação. O vinho apagado desinflama. Ai, doutora Pri, que receita é essa? Vinho apagado. Tá lá no meu YouTube. A pedra de esmeralda. Eu trouxe a minha esmeralda aqui. Ai, peraí, deixa eu achar. Ai, doutora Pri, pedra? Bom, se tu não quiser usar, tu não usa, né? Cada um com sua crença. Contudo, quem manda utilizar pedras não sou eu. Nem nenhuma linha esotérica que eu siga. É a Santa Hildegarda. Tá lá no livro dela. Santa Hildegarda, São Alberto Magno. Todas aquelas pessoas que trabalhavam com terapias ancestrais medievais, e o próprio Ayurveda indica a utilização de pedra no processo também de desinflamação, tá? Porque eles entendem que a pedra é dotada de minerais que também impactam no nosso corpo, assim como, por exemplo, essa água que eu mostrei aqui, né? Que ela tem condutividade elétrica, que ela tem minerais. A pedra é a mesma coisa. E segundo essas pessoas, que têm muito mais conhecimento do que eu, se você colocar pedra em um determinado ponto, você tá ali também auxiliando no processo de cura. Auxiliando, tá?
Então, Santa Edelgarda, ela fala para usar, por exemplo, para quem tem muito pesadelo, a pedra de jaspe vermelha embaixo do travesseiro, a esmeralda bruta, que é essa que eu tenho aqui comigo, né, que eu trouxe para lavar lá aqui na cachoeira. Ela diz que é uma pedra universal, a esmeralda. Ela auxilia em todos os processos da saúde, tá? Então, como eu falei, cuidar do fígado, utilizar todas essas fontes de conhecimento da psicoterapia para a cura dos vícios emocionais que impactam na energia do seu corpo através da coluna vertebral. O que eu tô falando aqui não é de chakras, o que eu tô falando aqui é de uma medicina medieval conectada com o que temos hoje em dia, que a gente conhece, com a anatomia de hoje em dia. Tá? Então, pedras que melhoram a ansiedade: ônix, sardônia, calcedônia azul, ametista, são pedras ótimas. Transformar sempre o vício, né, numa virtude. Então, por exemplo, transformar a angústia, o medo na alegria vital de viver. Fazer a roda de mentalidade da comunidade Saúde Conectada uma vez por semana. Gente, uma vez por semana. 1 a 2 vezes por semana. Eu peço para fazer a roda dura de 30 minutos a 1 hora. Eu falo, cara, se tu não tem durante 24 horas vezes 7, né, a semana inteira, se tu não tem 1 hora, ou 1h30 que seja, pra você, sinceramente, você não vai expandir nada na sua vida e você não vai prosperar, porque você não consegue se olhar por 1 hora durante a semana inteira. Entende? É claro que você vai viver triste, vai viver bloqueada, não vai entender as interferências, intempéries que acontecem dentro do seu dia a dia. Porque todos nós somos seres humanos. Acontece problema comigo, acontece problema com você. Todos nós somos seres. Não vai achando, porque eu trabalho a mentalidade, porque eu uso pedra, que eu estudo Santa Edelgarda, que eu tô na missa, que não acontece, porque acontece. O fato é como que eu encaro o que tá acontecendo. Entende? A gente vive no mundo material. É isso, a vida funciona dessa forma. Tem uma ordem, as coisas desequilibram, depois as coisas voltam. É assim. A alma, gente, assim, a parte mais incrível da comunidade, é claro que eu que criei a comunidade, eu sou meio assim pra falar, né? Mas assim, a parte mais incrível da comunidade é justamente essa. É entender que a alma, ela controla as funções do corpo, do coração, da digestão, da sexualidade, da fertilidade, do sistema imunológico. E a gente tem 35 fatores de risco que debilitam o nosso sistema imunológico, ou seja, que inflama. E nós temos 35 fatores de regeneração, de força mental e de saúde. Então, ao longo dessas nossas 35 ou 34 vértebras e mais o crânio 35, a gente pode traçar essas 35 forças espirituais que estão conectadas entre a alma humana e a força corporal. E o corpo a gente trata com os alimentos, a mente com a roda e a alma com a psicoterapia que eu ensino. Tá? Inclusive, eu fui na Alemanha no passado num congresso só sobre isso. Eles só falaram isso o congresso inteiro. Então, dependendo da sua vértebra, por exemplo, eu falei da C5, né, que afeta a pele por conta do medo. A torácica número 1, por exemplo, é o vício da gula. O vício da gula está representado lá na torácica número 1. Qual é a força positiva? A abstinência. Qual é o órgão afetado pela gula? O estômago, o intestino, o coração. Entende? Então, o C5 que eu falei que é o medo, né? Você afeta a pele, aumenta a sua chance, a sua probabilidade de ter herpes, psoríase, alterações no fígado. Então, às vezes, a doença, a dor severa, nada mais é do que um trabalho maior para o seu crescimento espiritual. Para crescer o seu lado obscuro, o seu lado egoísta, o seu lado fraco. E levar você para o lado maior, para o lado mais poderoso da sua natureza divina, porque você tem uma natureza divina, todos nós temos. E a doença, e às vezes o cenário de vida ruim que está aparecendo na nossa vida, é só
uma escada para o nosso crescimento, porque o nosso crescimento final ele não está pautado aqui no mundo físico, ele está pautado no mundo espiritual, ele está lá para cima. O nosso mundo atual ele está muito envolvido no materialismo, no egoísmo. Então, só para vocês entenderem como que é o trabalho. Você vai trabalhar o seu vício, a covardia, o medo, com a virtude, vitória de Deus. Com a alimentação, com a rotina, com tudo que eu entrego para você lá na comunidade, né, da parte da psicoterapia, com o cuidado do intestino que você faz no protocolo Desinflama Conecta da comunidade, com a redução da bilis inflamatória do seu fígado, que é o que você faz lá na comunidade, com as pedras, caso você queira utilizar, com os chás, caso você queira utilizar. Porque todos esses vícios, a covardia, a gula, o medo, são um vírus, é igual um vírus. Sempre que a gente se sentir deprimido, estressado, o sistema imunológico ele vai cair e você vai inflamar. E aí a doença começa a aparecer. Você consegue entender essa conexão que eu tô falando aqui? Dos sintomas, das emoções com a inflamação? Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações bloqueiam as forças de cura do corpo. Então, se a gente sabe que existe pensamento que bloqueia, tem pensamento que libera. Tá? Então a gente faz lá a cura espiritual, o jejum que eu já falei, os chás, né? Os mais importantes são os chás anti-inflamatórios que eu citei aqui, água morna, né? Que eu sempre falo da água morna, sauna para quem pode fazer sauna, inclusive o Daniel tá lá embaixo agora fazendo sauna. Praticar as nossas virtudes, a compaixão por nós mesmos, né? A gente trabalha muito isso dentro da roda de mentalidade, a leitura de salmos, né? Então, quem é cristão tem lá a indicação da leitura de passagens bíblicas para você ler todos os dias, para você refletir em cima daquilo, para auxiliar você dentro do processo da desinflamação do seu corpo, da sua mente e da sua alma. O trabalho é um só, ele é igual para todo mundo, é desinflamar, não importa o que você tem. Independente do que você tem sintoma, tem doença, tem inflamação, tem que desinflamar. Como que vai ser o seu processo? É você que vai escolher. Eu te dou todas as ferramentas e todos os caminhos necessários dentro da comunidade. Você que vai escolher o caminho que melhor entra dentro da sua rotina lá na comunidade. Tá, gente? Então, aproveita. A comunidade está aberta somente até hoje, 23h59, e o link tá aqui na minha bio. Um beijo e até lá na comunidade. Semana que vem eu já tô aparecendo lá pra gente começar o protocolo de alimentação de desinflamação. Tchau!